Noé observava as nuvens pesadas que se acumulavam no horizonte, um presságio de que algo grande estava por vir. Em uma época de corrupção e violência, onde a moralidade parecia ter desaparecido, ele se destacava como um farol de fé e retidão. Deus, em sua sabedoria, escolhera Noé para uma missão monumental: construir uma arca que o salvaria, juntamente com sua família e os animais, de um dilúvio devastador. A voz do Senhor ressoava em sua mente: farei desaparecer toda a carne que há sobre a terra. Gênesis 6, 13. Apesar do ceticismo e das zombarias de seus vizinhos, Noé manteve-se firme em sua confiança em Deus. O trabalho árduo de construir a arca foi marcado por dias de incerteza e noites de angústia, mas sua perseverança nunca vacilou. Ele sabia que a fé não era apenas acreditar no que era visível, mas sim agir em conformidade com a promessa divina, mesmo quando tudo ao seu redor parecia desmoronar. Enquanto os primeiros pingos de chuva começaram a cair, Noé sentiu uma mistura de medo e esperança, ciente de que a maior prova de fé estava prestes a se revelar. Noé olhava para a vasta extensão de madeira que se tornará a sua vida nos últimos meses. As tábuas de cipreste empilhadas ao seu redor pareciam ter se tornado uma extensão de sua própria alma, cada golpe de machado ressoando com a determinação que pulsava em seu peito. Ele lembrava-se das palavras do Senhor: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Gênesis 6, 18. A responsabilidade pesava sobre seus ombros, mas em seu coração havia uma convicção inabalável. Enquanto trabalhava, ouvia as risadas e os gritos de escárnio que vinham de seus vizinhos. Olhem para o louco! Ele pensa que um dilúvio virá. Um homem alto e robusto, conhecido por sua brutalidade, se aproximou, rindo alto. E então, Noé, o que você fará quando não chover? O sarcasmo cortava o ar, uma lâmina afiada que tentava desferir um golpe em sua fé. Noé respirou fundo, tentando não deixar a raiva tomar conta. O que faço agora é um ato de obediência, não de loucura. A chuva virá e, quando chegar, muitos desejarão estar onde estou. As palavras saíram de sua boca com firmeza, mas por dentro, a dúvida sussurrava. E se estivesse errado? A esposa de Noé, Naamá, se aproximou, seus olhos preocupados. Amor, você realmente acredita que isso tudo será suficiente? E se as pessoas se revoltarem contra nós? O que faremos então? Sua voz tremia com a incerteza do futuro. Precisamos nos manter unidos, Naamá. Deus não nos abandonará, Noé respondeu, tentando confortar não só a ela, mas a si mesmo. Lembre-se do que ele disse. A terra está cheia de violência. Gênesis 6, 11. Estamos fazendo o que é certo. A justiça deve prevalecer. Enquanto o dia avançava, a chuva começou a cair, primeiro como um sussurro suave, depois transformando-se em uma sinfonia de batidas. A princípio, os vizinhos ignoraram, mas logo a intensidade aumentou, e as nuvens carregadas trouxeram um ar de inquietação. Noé olhou para os céus, sentindo a umidade em seu rosto, o cheiro da terra molhada despertando lembranças de promessas passadas. Ele se voltava para a arca, seu refúgio e sua esperança, mas as dificuldades começavam a pesar. Os pregos escapavam de seus dedos, e o peso das tábuas parecia crescer a cada dia. Ele se perguntava se conseguiria completar a tarefa a tempo. A pressão da dúvida estava se acumulando em seu peito como as nuvens no céu. Noé sabia que o maior desafio não era apenas construir a arca, mas manter sua fé intacta diante da tempestade que se aproximava. Ele olhou para sua família, e a determinação voltou a brilhar em seus olhos. Eles eram sua força, e juntos enfrentariam o que estava por vir. Noé observava as gotículas de chuva escorrendo por seu rosto, sentindo o frio penetrante que parecia refletir a crescente inquietação em seu coração. A cada dia que passava, a pressão aumentava. Não eram apenas as risadas dos vizinhos que o assediavam, mas a insatisfação crescente dentro de sua própria casa. Ele sentia a tensão entre seus filhos, que começavam a questionar o propósito da arca. Por que estamos fazendo isso, pai? Um deles havia perguntado, a voz entrecortada de dúvida. Ninguém mais acredita em você. As palavras ecoaram em sua mente como um tambor distante. Ele sabia que estavam em uma encruzilhada. Porque o Senhor disse, eu trarei um dilúvio sobre a terra,
para destruir toda a carne em que há fôlego de vida. Gênesis 6, 17. Mas será que suas ações estavam mesmo alinhadas com a vontade de Deus? A incerteza começou a corroer sua confiança. Naamã, ao seu lado, também lutava com seus próprios medos. O que acontecerá se a arca não flutuar? E se a tempestade for mais forte do que podemos suportar? A preocupação em seu olhar aumentava a pressão sobre Noé. Ele via como suas decisões não afetavam apenas a si mesmo, mas toda a sua família. A responsabilidade de ser o líder, o homem da fé, estava se tornando um fardo imenso. Naquela noite, enquanto a chuva caía mais intensamente, ele se sentou à mesa com sua família. O silêncio era palpável, uma nuvem pesada que pairava sobre eles. Deus prometeu que não nos abandonará, ele disse, mas suas palavras pareciam vazias, como um eco em um vale desolado. Ele se lembrou do que Deus dissera: Eis que eu estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Gênesis 9, 9. Mas e se essa aliança fosse apenas uma promessa distante? Os filhos de Noé trocaram olhares, e ele percebeu que a fé deles estava se esvaindo. O peso das expectativas e das dúvidas se acumulava, e ele se viu diante de um dilema. A construção da arca, que antes era um propósito claro, agora parecia uma tarefa quase impossível. O conflito não era apenas externo, mas também interno. Noé lutava para manter sua fé intacta, enquanto a tempestade se aproximava, tanto no céu quanto em seu coração. Noé fechou os olhos por um momento, tentando dissipar a tempestade que rugia dentro dele. Como posso continuar a liderar minha família quando eles duvidam de mim? Pensou. A lembrança das palavras de Deus ainda ressoava em sua mente, mas a incerteza a tornava um eco distante. Por que não posso simplesmente ser um pai comum, sem essa carga gigantesca sobre meus ombros? Ele sabia que as promessas divinas eram sólidas, mas a realidade à sua volta parecia desmoronar. Naamã, percebendo a angústia de Noé, tentou oferecer um sorriso, mas a tristeza em seus olhos era inegável. Amor, ela sussurrou, se Deus prometeu, devemos confiar. Mas mesmo suas palavras, que deveriam ser um bálsamo, pareciam falhar em curar a ferida aberta da dúvida. Noé se lembrava de quando Deus disse a ele: Faz uma arca de tábuas de cipreste. De compartimentos a farás na arca e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Gênesis 6, 14. O que parecia uma missão clara agora se tornava um labirinto de inseguranças. Os filhos, antes tão entusiasmados, agora se mostravam inquietos. Ele estava prestes a dar um passo em direção ao desconhecido, mas algo dentro dele havia mudado. A pressão que antes o afligia começou a se dissipar, e um novo senso de propósito começou a brotar. A dúvida ainda o assombrava, mas havia uma nova luz em seu olhar. Ele se lembrava das palavras de Filipenses 4, 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Com esse pensamento, ele se sentiu um pouco mais forte, um pouco mais pronto para enfrentar o que viesse. Vou seguir meu próprio caminho, declarou ele, a voz firme. Ao pronunciar essas palavras, sentiu como se uma corrente invisível estivesse sendo quebrada. As expectativas, embora ainda presentes, começaram a parecer menos opressivas. Daniel sorriu, aliviado, ao perceber que seu amigo estava finalmente se libertando das amarras que o prendiam. Mas, mesmo com essa resolução parcial, o caminho à frente ainda era incerto. O jovem sabia que a jornada não terminaria ali, as dúvidas ainda o acompanhariam, mas agora ele estava disposto a enfrentá-las. O jovem sentiu um alívio inédito ao declarar sua decisão. As palavras de Daniel ecoavam em sua mente, mas agora havia uma nova melodia, a de sua própria voz, afirmativa e decidida. Ele sabia que o caminho à frente seria repleto de desafios, mas também de descobertas. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Repetiu para si mesmo, como um mantra que o guiaria em momentos de incerteza. Enquanto caminhavam de volta, o jovem refletiu sobre as lições que havia aprendido. Ele percebeu que a verdadeira felicidade não estava em agradar os outros, mas em ser fiel a si mesmo e aos propósitos que Deus havia plantado em seu coração. Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29, 11. Essas palavras ressoaram em seu ser, como uma promessa de que,
Independentemente das dificuldades, havia um propósito divino para sua vida. O narrador observou a transformação do jovem. Ele não era mais apenas um refém das expectativas, mas um buscador de sua própria verdade. A misericórdia divina se manifestou ao oferecer-lhe a coragem de se libertar e o consolo de que não estava sozinho nessa jornada. Cada passo dado era um passo mais perto de entender sua essência e de viver de acordo com os planos que Deus tinha para ele. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam intensamente no céu, o jovem fez uma última reflexão. Aprendi que enfrentar meus medos e buscar o que realmente desejo é um ato de fé. A vida pode ser desafiadora, mas com Deus ao meu lado, sei que posso superar qualquer obstáculo. Ele sorriu, sentindo uma nova esperança brotar dentro de si. O caminho à frente ainda era incerto, mas agora era um caminho que ele estava pronto para trilhar, guiado pela luz de sua própria verdade e pela promessa divina.